Santidade ao Senhor diante de uma liderança eficaz. Este é o nosso passo neste dia. Acompanha comigo o que está dizendo esse material aqui que nós estamos sendo ministrados. A santidade não é apenas um atributo divino, é a essência do ministério cristão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no livro de Êxodo, no capítulo 28, no versículo 36, declara que o sacerdote, ele colocava uma coroa e diante dessa coroa estava escrito: santidade ao Senhor. Um lembrete visível de que o serviço cristão, aquele que deseja se tornar um líder, realmente Deus exige nele pureza e dedicação. E eu pergunto para você, diante deste momento, como tem estado a sua vida na presença de Deus? Ei, grava uma coisa, coloca ali em colchetes, ou coloca entre aspas, e grava uma coisa aí. O nosso Deus, ao qual servimos, é o Deus da eternidade. Ele é o Deus do ontem, Ele é o Deus do hoje, e Ele será o Deus de eternamente. Por isso, nos tempos modernos, onde as distrações e tentações são abundantes, esse chamado à santidade permanece. É o mesmo Deus que exigia do sacerdote, do sumo sacerdote, dos reis, dos levitas, lá no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que coloca diante de você neste momento. Viva em santidade, viva em pureza e retidão. Esta é a minha exigência. Este é o nosso Deus. Líderes que vivem em santidade não apenas se tornam instrumentos úteis na mão de Deus, mas também inspiram outros a buscar uma vida de consagração. Ei, pare comigo agora. Para só um instante. Os teus discípulos, o que eles estão vendo em você? Santidade? Pureza? Retidão? Ou eles estão vendo um líder transgressor? Um líder ao qual não ora, um líder ao qual não lê a Bíblia, um líder ao qual não é dizimista fiel, um líder ao qual falta culto, um líder ao qual não gosta de andar em comunhão. Uau, são tantas coisas. É exatamente isso. Ser um líder eficaz exige renúncia. Ser um líder eficaz exige-se compromisso, exige-se dedicação. É exatamente isso. Se nós queremos ser um líder eficaz, o que é um líder eficaz, Pastor Everton? É um líder que faz a diferença na sua geração. Não é mais um homem ou mais uma mulher que passou por aquele lugar, não. É alguém que foi levantado naquele lugar para fazer a diferença. Como tem sido a sua liderança? Sabe por que eu estou te perguntando? Porque todos os dias eu me faço essa pergunta. Eu tenho me preparado o suficiente para ministrar a sua vida? Eu tenho me capacitado o suficiente para ministrar a sua vida? Eu tenho orado o suficiente para ministrar a sua vida? Eu tenho lido a Bíblia o suficiente para ministrar a sua vida? Eu tenho sido fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas para mim mostrar para você que esse deve ser um compromisso seu? Uau! São tantas coisas que eu me pergunto diariamente e que nós, como líderes, precisamos fazer essa pergunta. Como tem sido a nossa liderança? Como tem sido realmente a nossa vida diante da presença de Deus? Sabe por quê? A santidade, guarda isso, líder, a santidade gera autoridade. É exatamente isso. A autoridade espiritual está diretamente ligada à vida de santidade. A autoridade espiritual está diretamente ligada à vida de santidade.
Nós vemos isso lá em Zacarias, capítulo 3, o versículo 1, versículo 6. Narra a visão do sacerdote Josué, que foi repreendido. Olha só, uau. Sacerdote Josué foi repreendido por Satanás até que as suas vestes sujas foram trocadas por vestes limpas. Quando você não tem autoridade, quando você não vive em santidade, Satanás te acusa, Satanás te confronta, Satanás vem contra você e você não tem autoridade para enfrentá-lo. É isso aí. Ei, todo levante que vem contra você tem que cair por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a autoridade está sobre a sua vida, mas isto só terá efeito se você viver em santidade. Não tem uma vida dupla. Não tem uma vida dupla. Uau! Essa transformação simboliza a restauração da autoridade por meio da santidade. Vamos lá, a preparação de Jesus. Antes de iniciar seu ministério, Jesus enfrentou tentações no deserto, vencendo cada uma com base na palavra de Deus, conforme nós vemos em Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. Este momento mostra que a santidade e a autoridade são inseparáveis. Santidade e autoridade caminham juntas, lado a lado. Não se pode viver numa gangorra. Não se pode viver numa gangorra. Estabiliza a sua vida em santidade, estabiliza a sua vida em autoridade que o Senhor tem dado para você. Não foram homens que impuseram autoridade sobre a sua vida, foi o próprio Deus que designou isso para você. Vamos lá. Esse momento mostra que a santidade e a autoridade são inseparáveis. Somente aqueles que vivem em santidade podem exercer a verdadeira autoridade espiritual. Uau! Por que nós vemos tantos líderes fracos? Por que nós vemos tantos líderes mórbidos? Por que nós vemos tantos líderes desanimados? Porque não vivem em santidade. Se eles não vivem em santidade, eles não têm autoridade. Uau! Gente, guarda isso no seu coração. Um líder que mantém uma vida de santidade tem a coragem de confrontar o pecado e a ousadia de tomar decisões guiadas pelo Espírito Santo, sem medo de críticas ou rejeição. Paro por aqui. Somente isso hoje. Tem muito mais. Guarde sempre que vem muito mais aí pela frente. Santidade e autoridade caminham juntos. Santidade é você diante da presença de Deus. A autoridade é Deus deixando para você essa autoridade. Por isso, coloca isso na balança, tem que estar junto. Você vive em santidade, você tem autoridade através do nome de Jesus. Se você não vive em santidade, você não tem autoridade no nome de Jesus. Receba que é de graça, viu? Levei muita lapada também, não é só para você não, tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã.